gente está vivendo nesses dias tempos onde nós temos observado, né? O aumento da iniquidade, o aumento da corrupção, o aumento do engano, o aumento da mentira, o aumento da arrogância, o aumento da altivez, o aumento da soberba, o aumento da irreverência. Tudo que a Bíblia já nos advertiu que aconteceria nos últimos tempos. Então, eu e você não devemos ficar espantados com isso. Amém? Treine, se condicione a não, quando você ouvir alguma coisa, a você não fazer: oh, meu Deus, fulano. A Bíblia já não adverte? A Bíblia já nos ensina? Você lê sua Bíblia? Você lê sua Bíblia? Então, a Bíblia, ela nos fala sobre coisas futuras. Amém? Ela nos aponta para coisas futuras. A Bíblia, ela nos mostra coisas que iriam acontecer, coisas que de fato já estão acontecendo. Então não se surpreenda. Não se surpreenda se seu ministro favorito você descobrir que ele é uma fraude. Amém? Tem muitas fraudes por aí. Então não fique escandalizado com isso. Não fique escandalizado se você, aquela pessoa que você tem um alto prestígio por ela, você descobrir que na verdade ela não é aquilo que ela se diz ser. Não se assuste e nem fique assombrado se você for traído por pessoas que convivem ao seu lado, por pessoas que estão do seu lado, que pegam na sua mão e dizem: você pode contar comigo para o que der e vier. E ao primeiro sinal de um desentendimento ou um sinal de descontentamento, você vê que a pessoa já não é tão sua amiga assim. Você vê que você já não pode contar tanto assim com ela. Ao primeiro sinal de uma correção que você possa trazer, ou sendo honesto, sincero com ela. E eu não estou falando aqui somente de líderes, amém? Estou falando de todo relacionamento interpessoal. Estou falando de cônjuges, estou falando de amigos. Estou falando de todo tipo de relacionamento onde você contraria pessoas. E aí você descobre se aquela pessoa é sua amiga mesmo ou não. Se aquela pessoa está com você mesmo ou não. Então, irmãos, não se assombre com essas coisas. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos. Amém? Pessoas que vão pensar em si próprios. Se tem para eu dividir, eu até penso em dividir. Se não tem, é minha casa. Minha farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Fala comigo. Isso é o mundo. Eu não sou mundo. Eu sou igreja. Você pode falar mais uma vez? Isso é o mundo. Eu não sou mundo. Eu sou igreja. Aleluia. Embora nós estejamos vendo isso dentro da igreja, mas deixa eu te falar, existe diferença entre sistema religioso, estrutura religiosa e a igreja do Cordeiro. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, ela repele tudo aquilo que não está em linha com as escrituras. Ela rejeita o pecado, ela rejeita a traição, ela rejeita a deslealdade, ela rejeita a ingratidão. A verdadeira igreja não caminha dentro dessas coisas. Quem caminha dentro dessas coisas? Meros religiosos. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem igrejas, pessoas que abriram uma empresa e o nome da empresa é uma igreja. Você está comigo? Aleluia. Então,
Então a verdadeira igreja de Jesus, ela repele tudo isso, porque Jesus repele. Jesus não aceita isso. Jesus não caminhou dentro dessas coisas. Amém, irmãos? E embora nós estejamos no mundo, e embora nós, o nosso espírito, ele vive dentro de um tabernáculo, de uma casa, que a Bíblia chama de tabernáculo terrestre, casa terrestre. E embora essa carne, esse tabernáculo, ele milita contra o espírito, e embora o homem ele tenha caído, e porque ele caiu lá na origem, lá no Éden, houve um desdobramento de coisas que aconteceram, e hoje eu e você, mesmo sendo igreja, sofremos na carne as consequências disso. Mas deixa eu te dizer, embora nós soframos na carne as consequências disso, existe um espírito dentro de você que está pronto e que faz com que você sobrepuje a tudo isso, que faz com que você não ande nessas obras, não ande de acordo com o mundo. Esse espírito, ele está dentro de você e ele está pronto. Então o que eu e você devemos fazer? Eu e você, irmãos, devemos alimentar o nosso espírito. E hoje a proposta do Espírito de Deus, através do Espírito Santo, é dizer para você: alimente mais o seu espírito do que a sua carne. Alimente mais o seu espírito do que a sua alma. Renove a sua alma com a palavra, para que você não se desvie, para que você não seja achado naquele dia como o mundo e você tenha o mesmo destino deles. Amém? Porque deixa eu te dizer, se não é santo, não entra no céu. Eu vou repetir: se não é santo, não entra no céu. Santo possui características. Aquele que é santo tem uma linguagem. Aquele que é santo tem um comportamento. E essa linguagem, esse comportamento reflete o caráter do Pai. E eu quero deixar aqui uma coisa muito clara e trazer um equilíbrio para você, porque eu não quero que você saia daqui hoje com nenhum tipo de sentimento de condenação. Eu não estou falando de perfeição. Amém? Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de pessoas que decidem esmurrar a carne, assim como tantos outros fizeram. Eu estou dizendo de pessoas que decidem trazer o seu corpo à escravidão, para não ser achado desqualificado. É disso que eu estou falando. Não estou falando de perfeição. Amém, igreja? Aleluia. Então essa mensagem, ela vem, ela está vindo para mim e para você, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Eu lido com algumas coisas que nem sempre foi fácil eu lidar. Eu estava conversando com a Paulinha, com a Jeane. Na sexta-feira a gente estava aqui na igreja no momento de comunhão. E eu estava conversando com elas, e elas me fazendo algumas perguntas e a gente interagindo. E eu falei para elas assim: então, eu lido com algumas coisas que nem sempre foram fáceis de lidar. Hoje eu lido melhor, mas fico triste. Michela, do que você está falando? Eu estou falando, irmãos, que eu sei, eu percebo pelo meu espírito algumas pessoas que não vão chegar a lugar nenhum. Nossa, mas isso é julgamento. Não, o nome disso é unção do profeta. É diferente de julgamento. O nome disso é unção do profeta. O nome disso é a unção que o profeta carrega, onde ele tem vislumbres, onde Deus dá a ele uma palavra, parte do todo, e ele consegue ter vislumbres.
E eu consigo, irmãos, ter vislumbre. Sempre tive, por causa da unção, não por mérito meu. E o interessante é que na igreja que eu congreguei durante muitos anos, todas as pessoas que eu tinha esse vislumbres, elas não deram para nada. Elas estão em lugar nenhum. E eu sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque o Espírito me mostrava. Você está comigo? Então. E aí eu fico olhando o discurso. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E eu não estou falando de todo mundo, obviamente. Mas eu estou falando que eu consigo perceber, vai nada. Por que vai nada? Porque é apenas um discurso vazio, não é carregado de atitude. Amém? E eu não estou aqui para você hoje sair daqui falando assim, pois é, vai que sou eu, né? Nem vou mais voltar nessa igreja. Vou me entregar mesmo, aí vou viver minha vida. Não, eu estou falando isso para poder você se fortalecer no Senhor e você sair daqui dizendo, não serei eu. E tudo que eu precisar fazer para dar passos de acordo com aquilo que eu falo e de acordo com aquilo que eu tenho aprendido, porque você tem aprendido muita coisa. Você tem recebido muita coisa. Tudo que eu precisar fazer, eu vou fazer. E você sabe que quando você decide dar um passo, quando você se posiciona, existe da parte de Deus uma graça especial que te acompanha para fazer com que você permaneça naquele lugar. Você só sai se você quiser. Você só sai, irmão, se você não tiver um pingo de responsabilidade, um pingo de temor e zelo com aquilo que Deus tem falado nesses dias. Então deixa eu te dizer, Deus não está aqui chamando religiosos. Deus não está aqui em busca de religiosos. O sacrifício de Jesus, o preço que Ele pagou não foi para te fazer um religioso, um esquentador de banco de igreja, alguém que vem aos cultos muito mal. Não. Deus entregou o Filho dele, o Cordeiro, aceitou morrer por mim e por você, para que eu e você venhamos a refletir Ele nessa geração. Do seu jeito, onde você está. Então, a proposta de Deus para mim e para você nesses últimos dias é mergulhar mesmo. É você se decidir. Você sair dessa vida dúbia que você está. Ouviu o que eu falei? Você sair dessa vida dúbia que você está. Você parar com esse negócio de se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu me comprometo. Se der tempo, se der tempo, se der tempo. Deixa eu te dizer, não tem mais tempo. Amém? Mas isso, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Vai depender muito da sua... Deixa eu achar a palavra correta aqui para poder falar para você. Vai depender muito da sua... do seu desejo. Vai depender muito da sua obstinação. Vai depender muito da sua audácia. Vai depender se você vai ser audacioso o suficiente para viver pela fé ou confiar na força do seu próprio braço. Amém? Vai depender muito se você vai, depois de 30 anos de crente, 40 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, sei lá, 8 anos, 5 anos, 6 anos de crente, você olhar e falar, eu tô farto dessa mesmice, eu tô farto dessa vidinha, e eu quero de fato experimentar o poder de Deus nessa geração, nesse tempo. Amém? Aleluia. Eu anotei aqui, vieram uns textos aqui no meu coração,
Abacuque. Abacuque 3, lá no 17, depois de acontecer várias coisas na vida dele, ele passar por várias situações, a gente conhece bem, amém? Ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Olha o que ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Olha só, Deus, ele começou a compartilhar algumas coisas essa semana no meu coração. E aí ele me levou para cá. Ele me levou também para Mateus 16, lá no verso 18, quando Jesus fala sobre essa revelação, sobre essa pedra. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre essas duas passagens. E depois ele me levou para uma terceira passagem que daqui a pouco eu compartilho com você. Mas, irmãos, preste atenção. Nós ouvimos essas passagens, tanto Abacuque quanto Mateus. E normalmente, quando nós ouvimos essas passagens, quando nós somos ministrados por elas, traz muito ânimo pra gente, traz muita alegria pra gente, traz muito fortalecimento pra nossa fé. Não é verdade? Ainda que a figueira não floresça, e é poético e se tornou música, e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e aquilo nós vamos, nos fortalecendo, e não tem nada de errado nisso. A palavra, ela é para nos fortalecer mesmo. Agora, o que é que nós pensamos todas as vezes que somos expostos a essa palavra, a esse texto? Fica comigo que você vai entender, amém? Você vai pegar, você vai captar a mensagem. O que é que nós pensamos? Mateus 16, 18. O que nós pensamos? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente se enche de força, a gente se enche de ousadia, a gente se enche de coragem, nem que seja só ali no culto. Aí depois a gente chega na segunda-feira, alguém manco passa pelo nosso lado, a nossa coragem, a nossa ousadia ficou aqui. Amém? Em nome de Jesus, você vai receber, reter e deter o que o Espírito está falando à igreja hoje. Amém? Sabe por quê? Que quando alguém manco passa pelo nosso lado, na segunda-feira, e mesmo ouvindo tudo isso que nos trouxe, toda essa motivação, todo esse ímpeto, toda essa força, sabe por que a gente não faz nada por ele? Porque tudo isso você creu somente para você. Alô? Você está aqui? Porque toda aquela farra, toda aquela festa que nós fizemos no culto, nós fizemos pra gente. Pensando na nossa conta que ainda não foi paga, pensando na nossa casa própria que ainda não temos, pensando na quitação do nosso carro, pensando no problema que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. Você está aqui, igreja? As portas do inferno não prevalecerão. Nós saímos daqui como super crentes e não interessa quem passe do nosso lado no nosso dia a dia, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa. As portas do inferno não prevalecerão contra os meus negócios.
As portas do inferno não prevalecerão contra a minha saúde. Mim. E é por isso que o surdo continua surdo, que o cego continua cego, o paralítico continua paralítico, do seu lado, do nosso lado. Amém, irmãos? Você não está gostando não da palavra? Ou você está muito refletindo bastante no que você está ouvindo? Amém? E aí o Senhor começou a falar isso para mim. Por que vocês não experimentam a olhar para Abacuque e vocês se fortalecerem para que vocês façam a minha vontade? Por que vocês não olham para Abacuque e vocês peguem toda essa força que vocês viram descrito nele, que ele teve para se manter firme em meio aos problemas, em meio à falta, em meio ao caos, para que você seja alguém para ser minha resposta para o outro? Por que vocês não pegam Mateus 16, 18 e vocês não usem as portas do inferno não prevalecerão como realmente o contexto bíblico nos ensina? Porque o contexto bíblico não nos ensina pegar esse versículo e crer para mim. Amém, irmãos? Não é isso que o contexto bíblico nos ensina. E aí quando nós vamos para Atos, e quando nós vamos olhar para a forma como os discípulos viviam, olha, se você ainda não assistiu The Chosen, eu te aconselho a assistir. Você vai ver os evangelhos. Aquilo que você lê, você vai estar vendo. Na quinta-feira nós estávamos aqui num culto extraordinário. E a Marta pediu para os ministros da casa, juntamente conosco, impor as mãos sobre todos que estavam aqui. E no momento que ela falou isso, a minha mão, ela começou a formigar. Daqui a pouco ela começou a se tremer. E eu já sei como que funciona comigo. E eu percebi que uma unção específica veio sobre mim para que eu pudesse liberar sobre as pessoas. E aí, eu estava impondo as mãos. E você fica nessa posição de imposição de mãos. Seus braços doem. Seus músculos doem. Essa parte sua aqui, ó, fica toda dolorida. Isso duplica quando a unção de Deus está no seu corpo como uma eletricidade, como de fato uma corrente elétrica. Não sei quantos já tiveram essa experiência. É como se fosse uma corrente elétrica passando pelo seu corpo. Isso é exaustivo, irmãos. Isso te cansa. Eu já saí da igreja depois de ministrar determinados cultos que eu estava moída, o meu corpo estava moído. Parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. No dia seguinte, eu não conseguia levantar da minha cama. Por que eu estou te falando isso? Porque enquanto eu impunha as mãos e eu percebi a dor, eu percebi o incômodo, a minha mente pensou, chega, né? Vou sentar no meu lugar. Os outros irmãos continuam orando pelas outras pessoas. E na mesma hora eu lembrei de The Chosen. Um episódio que eu assisti, irmãos, que é de partir o coração. É de partir o coração. Eu compartilhei com o Felipe. Eu nem consegui dormir direito naquela noite. Eu assisti. Depois que a casa toda foi dormir, eu coloquei para eu assistir. E o episódio é o seguinte: os discípulos estão num determinado lugar, no mesmo lugar que Jesus está, num lugar descampado, bem aberto,
As pessoas já sabem que ele está lá. E elas vão todas para aquele lugar. E eram muitas pessoas. Muitas pessoas. E eles faziam como... Eles estavam fazendo turnos. Então, uns ficavam acompanhando ele por um tempo. Daqui a pouco eles iam lá e eles trocavam. E outros iam acompanhar ele ali. Guardar a segurança dele, acompanhar ele, estar ali com ele. E as mulheres, incluindo a própria mãe de Jesus, estava no acampamento deles, onde eles fizeram tendas para cada um deles dormirem. Tinha a tenda lá de Jesus. E passaram-se horas e mais horas e mais horas e mais horas. Desde cedo até o cair da tarde, até o escurecer da noite. E ele lá, incansável, orando pelas pessoas. E sabe o que os discípulos estavam fazendo enquanto ele estava lá orando? Brigando. Discutindo. No alto da vaidade deles. Quem era melhor do que quem? Enquanto o mestre estava lá orando pelas pessoas. De repente, a discussão, ela toma uma proporção mais calorosa. Aí eles se levantam, ficam de frente um para o outro e tal. E aí, de repente, Jesus chega. Com sangue nas mãos, todo suado, com sangue na testa. Quem já viu esse episódio de The Chosen? Não é de partir o coração? E ele mal conseguia andar. Por causa do cansaço de ter passado horas e mais horas e mais horas. Amando as pessoas. Libertando as pessoas das suas enfermidades. E ele vai quase que se arrastando enquanto eles estavam discutindo. Que vergonha. E é exatamente assim como eles se sentem, envergonhados com a postura deles diante daquele exemplo. E ele passa e dá só aquela olhada para eles, se dirige até a tenda dele e a mãe dele vai lá ajudá-lo. Tira a sandália do pé dele, limpa os pés dele, limpa o rosto, as mãos dele e ajuda ele a entrar dentro da tenda dele. E ele deita, e quando ele deita, ele começa a orar. Aí o Senhor me trouxe o terceiro versículo, depois de ter falado por quê vocês não pegam. Toda essa força, quando vocês ouvem determinadas passagens, quando vocês declaram determinados versículos, pensando no próximo. Por que vocês não pedem força para alcançar o outro? Por que vocês não pedem força para alcançar o próximo? Por que vocês só me pedem força para conquistar o que vocês querem? Por que vocês me pedem força só para sair da situação que vocês estão? Por quê? E isso não é bíblico, irmãos. Eu não vejo isso na Bíblia. Porque o nome disso é egoísmo. E Deus não é egoísta. Olha como é que eles se moviam. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você está comigo, irmãos?
Você foi chamado para isso. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus para isso. Para que eu e você, com toda a intrepidez e ousadia, estendamos as nossas mãos sobre os enfermos e eles fiquem curados. Para que eu e você, com toda a ousadia, venhamos a nos compadecer das pessoas que só existem, mas que estão mortas e que passam por mim e por você todos os dias. E muitos de nós estamos indiferentes, olhando para o nosso próprio umbigo, para a nossa vida. E nós estamos numa corrida para resolver os nossos problemas. Estamos numa corrida para encontrar meios, soluções, para pagarmos as nossas contas, para adquirirmos isso ou aquilo. E eu não estou dizendo, irmãos, que trabalhar não faz parte. Faz parte. O trabalho, ele sempre existiu. O trabalho não é consequência do pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O pecado, ele corrompeu tudo, inclusive a relação que nós passamos a ter com o trabalho. Sabe, tem gente que se sente orgulhoso de dizer que é workaholic. Eu vou te dizer, todo workaholic é desequilibrado. Não é bonito ser workaholic. Quem acha isso bonito é o mundo. Inventaram até um nome chique, né? Workaholic. O que é workaholic? Viciado em trabalho. É a pessoa que não olha para mais nada e para mais ninguém, porque é viciado no trabalho. O que é isso? Distúrbio da queda. Não é bonito. Por quê? Porque você tem que ser equilibrado. Você tem que trabalhar, inclusive, de forma equilibrada. Porque Deus não te chamou para você ser um workaholic. Jesus não morreu na cruz para você ser um desequilibrado, um viciado em trabalho. Jesus não morreu na cruz para você ser viciado em nada, a menos que seja nele. Amém? Eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e você dissesse para ele assim: você é bom. Agora fala com mais ousadia. Você é bom. Quinta-feira eu estava aqui e o Senhor falou para mim assim: domingo você faça isso com eles. Peça para eles olharem um para o outro e falar: você é bom. E depois você complete e diga assim para eles: se Deus é bom, eu sou bom. Se Deus é bom, eu sou bom. Você pode dizer isso? Se Deus é bom, eu sou bom. Se o meu pai é bom, eu sou bom. Porque eu sou a expressão do meu pai. Então, irmão, se Deus é bom, você é bom. Você não é egoísta. Amém? Você tem a capacidade de Deus em você para levantar os seus olhos e olhar além do seu umbigo. Você tem a bondade de Deus em você para você levantar o seu olhar e você olhar além dos seus problemas, além daquilo que você ainda não conquistou, além dos seus sonhos naturais. Você é bom o suficiente para viver acima disso, assim como seu pai. Amém? Só pra gente terminar, essa é uma boa confissão. E ela agora faz parte das minhas confissões diárias. Se Deus é bom, eu sou bom. Se o meu pai é bom, eu sou bom. Esse é o meu caráter. Porque o meu caráter expressa o caráter do meu pai. Você pode se colocar de pé?
Aleluia, aleluia. Eu quero te dar um tempo para você orar no seu lugar, para você fazer uma oração de consagração. Há um tempo atrás nós estávamos aqui no Doutrina em Foco, ensinando sobre oração, e em alguns momentos eu falei isso e vou falar de novo hoje, tá? Não é para você orar em línguas, é para você fazer uma oração de consagração. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é uma oração de consagração? Oração de consagração é uma oração de entrega. É uma oração onde você derrama o seu coração ao seu Pai. Então, diante daquilo que você ouviu, se submeta ao comando do Espírito através de uma pessoa e não ore em línguas. Faça uma oração de consagração. A menos que você não tenha o que consagrar. Mas eu acredito que você tem, assim como eu. Amém? Pode começar. Eu vou ficar de olho em você. Se entregue a Ele, entregue seu coração a Ele. Coloque diante dele o desejo do seu coração de agradá-lo. O desejo do seu coração de ir mais além, de provar e ver coisas que você ainda não provou e viu. Diga a Ele que você está disposto. Diga a Ele que Ele pode contar com você, que Ele pode contar com a sua força, que Ele pode contar com os seus braços, que Ele pode contar com os seus pés, que Ele pode contar com a sua voz. Diga para Ele que Ele pode contar com você, que Ele pode contar com o seu tempo, para que você possa olhar para alguém e possa refleti-lo na vida dessa pessoa. Consagre a Ele os seus sonhos. Você tem coragem de fazer isso essa manhã? Pai, eu tenho muitos sonhos, mas eu deixo todos eles para trás para perseguir os seus. Eu tenho muitos desejos, Senhor, mas eu deixo todos eles para trás. Eu renuncio. Eu considero todos esses desejos como esterco. Assim como Paulo falou um dia, aquilo que eu achava valioso, aquilo que eu considerava valioso, eu considero como esterco. Eu considero como perda diante da sublimidade que eu recebi. Você tem coragem de fazer isso essa manhã? Eu coloco os meus sonhos de lado. Eu coloco os meus sonhos, Senhor, em segundo plano, para que eu seja alguém que o Senhor possa contar. Sabe, uma outra confissão que eu tenho feito diariamente é: Deus, eu quero ser achada exatamente no lugar onde eu possa dar respostas ao céu. É nesse lugar que eu quero 24 horas por dia ser encontrada. Eu não quero ser encontrada distraída. Eu não quero ser encontrada como Marta. Eu não quero ser encontrada enveredada nos meus próprios caminhos. Mas o Senhor vai me encontrar, o Senhor vai me achar exatamente no lugar onde eu vou dar automaticamente, de bate-pronto, respostas aos céus. Aleluia, 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 aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui nessa manhã, Pai. Uma manhã simples,
uma manhã chuvosa, uma manhã em que nós poderíamos ter ficado nas nossas casas, mas nós decidimos vir aqui te buscar. Nós decidimos vir aqui, Pai, estar diante da sua palavra. Nós decidimos vir aqui, Pai, abrir o nosso coração, expor o nosso coração ao Senhor. E diante, Pai, de tudo aquilo que nós ouvimos essa manhã, o que nós podemos dizer para você, o que eu digo para você é sim. 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 Você pode dizer sim para Ele, mas não porque eu estou pedindo. Com o entendimento do que você ouviu, com o entendimento daquilo que o Senhor falou para você essa manhã, ministrou ao seu coração essa manhã, você pode dizer sim para Ele? Sim, Senhor, o Senhor tem o meu sim. O Senhor tem o meu sim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Antes de você sentar, para nós darmos continuidade no culto, nós ainda temos a ceia do Senhor e eu creio que nós iremos cear essa manhã com uma outra consciência. Amém? Eu tinha um sonho gigantesco, desde menina, de conhecer uma cidade fora do país. E eu jogava no Google fotos da cidade. Eu olhava lugares, os principais pontos turísticos daquela cidade. E ficava olhando, E eu falava comigo assim, um dia eu não vou estar vendo essas fotos, eu vou estar tirando elas. Na época, faz bastante tempo, da minha câmera fotográfica. Eu vou estar tirando fotos da minha própria câmera fotográfica. Passaram-se tantos anos que a câmera fotográfica ficou obsoleta. E aí as pessoas passaram a utilizar o celular, né? Para tirar fotos. E foram inúmeras vezes que eu compartilhava, eu dividia esse sonho com algumas pessoas que eu pensava que tinha o desejo de me ver vivendo aquilo. E as pessoas olhavam, algumas delas olhavam para mim e falavam assim para mim: você se enxerga, garota? Olha para você. Olha para você, neguinha. Se enxerga. Você acha que você vai um dia nessa cidade? Você não vai nada. Olha quem são os seus pais, olha quem é a sua família, olha de onde você veio, onde você está. Você acha mesmo? E um dia eu estava num culto lá no Rio de Janeiro, na igreja, e uma jovem, ela estava ministrando a palavra. Ela desceu do púlpito, ela veio até mim, e dias antes o Senhor falou comigo assim: você tem coragem de abrir mão desse sonho? Você teria coragem, se eu te pedisse, de nunca pisar nessa cidade? Por mim? E eu chorei, irmão, chorei muito. E depois de ter chorado muito, eu falei pra ele assim: tá bom, eu teria sim. O Senhor tá me pedindo isso? Se o Senhor tá me pedindo, esquece. Nunca mais eu toco nesse assunto. Depois eu vou entender o porquê. Agora eu não estou entendendo por que o Senhor está me pedindo isso. Mas eu confio no seu caráter. Eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor nunca vai fazer nada para me ferir, para me machucar, para me magoar. E eu falo que sim, Senhor. Passados dias, 2 semanas mais ou menos,
estava no meu lugar. E ela veio e ela falou para mim assim: por que você abriu mão? Por que você decidiu? Por que você escolheu? Por que você disse para ele que você está disposta a renunciar um dos seus maiores sonhos? Eu hoje digo para você: sim, você vai. Deus nunca quis testar você no sentido de te ferir, mas Ele queria que você mesma identificasse que você está disposta a tudo por Ele. E em 2015 nós fomos para essa cidade. E eu tirei todas as fotos que eu queria, todas as fotos que eu via no Google, andei por todas as ruas que eu já andava através do Google Earth, né? Estava eu lá, linda e morena, em New York, na Big Apple. E aquela não foi a primeira vez que eu fui. O movimento santo já está começando dentro do meu coração, do meu espírito. E eu já peguei uma foto de Nova York de novo. E pá! Coloquei na minha galeria. Por quê? Porque papai vai me proporcionar estar lá novamente. Já. Vocês vão me ver por lá. Amém, irmãos? Michela, mas você falou o tempo inteiro sobre nós não pensarmos em nós mesmos, sobre nós crermos na palavra para o próximo, para o próximo, para o próximo. E aí você fecha o culto falando uma coisa dessa, uma coisa natural. Então, você percebeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Você está disposto a renunciar aos seus sonhos? Você está disposto a dar tudo para Ele? Porque se você estiver disposto, Ele vai te dar tudo que o seu coração deseja, sem que você faça esforço e sem que você, para isso, tenha que desobedecê-lo ou desagradá-lo. Porque o contrário, Ele quer te agradar, Ele quer te proporcionar, Ele quer te fazer o bem que o seu coração deseja. Mas Ele quer que você usufrue disso sem que você desagrade-o ou desobedeça a Ele. Amém? Seja abençoado na prática da palavra. Você pode se sentar. Eu amo você.